Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e de saltos aritméticos e estruturações geométricas nós estamos aqui para mais um vídeo empreendedor no sentido da aquisição científica de bases que distribuem das teorias, consolidações práticas para os nossos conhecimentos, né? Bom, o que eu quero falar com vocês hoje é que a calma, por mais que ela pareça travessa, né, no sentido daquela criança que ela faz de tudo, todas as travessuras, né, para poder chamar atenção. A calma, por mais que ela pareça assim, ela é fundamental. Fundamental no sentido da sobrevivência, no sentido da criação. Uma vez que nós conseguimos desvestir as responsabilidades que é ser particular de Deus e desparticularizamos essa sinergia, essa sintonia, nós convivemos com a guerra das partículas. E aí essa guerra das partículas subatômicas, sabedorias de atômicos e arranjos, nos faz acelerar para poder colidir. E aí essas colisões transformam e brilham a partir das comparações de vibrações. E aí quando a gente consegue ver que essa vibração está decaindo, a gente tenta jogar ela para cima para ela continuar vibrando, porque uma vez que a vida, na consideração particular, participa-se na constatação a partir do seu fluxo de vibração. Quando a gente reúne uma massa, quer dizer que a massa é o conjunto de vibrações que desfreia e referencia um conjunto, né? Se a gente pegar um pedacinho dessa massa, esse pedacinho dessa massa tem que estar vibrando como conjunto. Essa que é a calma do negócio empreendedor, né? Se você despreende, você sofre disfunções das apreensões, e o que mais o homem faz é apreender com essa separação das coisas, dos conhecimentos. Uma vez reconhecendo-nos nessa repartição da vida, uma vez que a gente tem vários tipos de vidas, nós nos colocamos num sentido de vibração nobre. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tenta controlar as outras vibrações a partir das nossas associações com a natureza, com as matérias. Então a gente desimprime a natureza ao nosso favor e desvestigia ela a partir das nossas aprovações de vibratórias. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente desreproduz uma associação com a natureza e procura dela associar vibrações rítmicas para capacitar a nosso organismo biologicamente ao favor da sobrevivência, da adaptação à frente das demais espécies. E todas as matérias que nos ensinam a vibrar são deselementares. O que isso quer dizer? Quer dizer que é dos elementos para com a associação que é capacitante a partir das escalas matemáticas que consentimos
desenvolver teoricamente. E testamos laboriosamente até conseguir uma ecossignificação por transpor, né, por ter capacidade de transformação. E é o que a gente vai ver isso no sentido nuclear dos átomos, né? Levando em consideração os domínios de transpor analogias para considerarmos como átomos ou massas atômicas, porque a gente vai trabalhar com massas atômicas. É um agrupamento de átomos que, sobre as interjeições, intempéries e todos os eventos bioquímicos, fisiológicos, físicos da natureza, desnaturalizaram-se a seu poder de expressão nuclear. E aí é o que a gente tem estudado e conduzido, né, na nossa repartição científica, nos modelos que a gente descintila, né, sinteticamente em organização das estruturas. Então, para início de conversa, vamos buscar uma paisagística de um poder belo, para poder nos perfundir. O que isso faz? Isso descorrompe os sentidos e abre portas para elucubrações imaginárias, poderes, né, subinterdisvistos, né? A gente, a partir da contemplação de um belo, que não é só para o nosso favor, a gente desfavorece muito a capacitância de empreendedor, né? A empatia de uma outra natureza. E aí a gente pode ver esses tipos de natureza, né? Esses terminais ativos, essas espécies em seus habitats naturais, sem porquês de impressões subautômicas, né? Subdigestas de seres que transpõem sobre as suas limitações habitacionais vários tipos de ganâncias sintéticas, né? Pelo poder da acusação do enobrecimento de tratados, né? Tratados subvertentes, né? No sentido das expressões que essas preocupações podem sofrer e desenmontar poder reativo, né, nas consciências dos seres. E cara, isso está em super excesso na natureza, né? Hoje as mulheres e os homens querem ser mães e pais de tudo, até que o país derrame sobre a ecofrequência de equivalência. E isso é totalmente inumano, sabe? É um poder no sentido sobrenatural dos medos de provocar uma sensação de imantação, né? Quando as pessoas se transformam nisso, elas buscam tendências ao seu favor, tendências de objeções materiais ao seu favor. Por exemplo, comportamentos. Os comportamentos do homem, da natureza, das espécies, são ao favor de si mesmas, independente das subversões. O que acontece com o homem é que ele busca transmitir frequências no ambiente ao seu favor, e até
cria uma engenharia de enganos para isso, que é uma infusão de uma movimentação, de uma aparência, de uma cena que descontrai-se os elementos e as vibrações ao seu favor, as estratégias de sensibilidade. Então existem essas ganâncias por trás dos adjetivos e dos manifestos humanos que a gente tem que tomar conta. Só que a gente não pode culpar, né, ficar se ocupando de culpar essas distrações, né? É o medo que fala mais alto. Perder, mesmo que seja no sentido sintético da coisa, perder desmorona, né? Desencaixa a suplementação das conquistas, do acredenciamento sensorial no registro da previsibilidade cerebelar. Então, olha só, perder, deixar de possuir, de ter posse de algo, perder a herança. Só que esse perder, deixar de ter posse de algo, num instante, significa que a gente perde a consciência do equilíbrio, do estado da atenção plena. E quando a gente vai crescendo e desenvolvendo o cérebro e as percussões rítmicas de associação cerebelar, no sentido lógico da interação com o meio, o que a gente vai fazendo? A gente vai destemperando nossas têmperas, né? Têmperas no sentido da audição, do vestíbulo coclear, acho que é isso. Nervo vestíbulo coclear, o oitavo nervo cano, é um nervo sensitivo, consiste de duas partes. É um nervo que passa pela cóclea, né? Consiste em duas partes: a porção vestibular, que veicula impulsos nervosos do sistema vestibular, é a porção coclear, que veicula impulsos da cóclea. Então, essa é a porção para nós que envia as distorções efetivas do som, os sinais de transdução de impulsos nervosos no som. Então, quando a gente consente um som que destempera, a gente procura temperar sobre várias transformações materiais. E a têmpera do homem para com o homem são várias cenas, são vetores de atração para o sentido cognitivo preferencial, né? Então, é aquela questão do me sirva, né? No sentido de garçom mesmo. Então, deixar de possuir é como se a gente perdesse o estado ativo do parâmetro padrão que a gente consente ser. Aí que está uma certa descoerência, né? Porque o padrão que a gente diz ser, às vezes se discerca por elementos de cognição material, no sentido do valor de ganho, né? Então, esse discercado, principalmente no sentido capital, faz com que muitas pessoas revolucionem os status, né, da habilidade de ser levado em conta para ser uma transformação, uma pessoa que não tem, uma pessoa instável, que você hoje em dia tem no parâmetro de associação desenervada aquela cognição de tipo, ela é bipolar, sabe? Que não tem estabilidade, que é suscetível de tombar, cai, vira, que não constante, né?
Então é uma pessoa que tem um estado muito maleável, muito sólido. Sólido não, líquido. Fluida, né? Uma pessoa fluida, líquida. Que não representa uma matéria na partição, que não se encaixa em uma massa, que só faz uma instabilidade de instantes, né? Uma descompressão em massa. Tá, então por que a gente está vendo isso? Por causa do poder da calma, né? Do apreendimento da calma. A calma. Modulação. Porque, por mais que eu tenha falado em terceira pessoa, esse empreendimento, né, de desencontro com reações parte de um ser e da sua capacidade de ser e existir nos sentidos das divisões, das organizações, e é o que a gente está fazendo. Logo, todos esses tipos de reações acontecem com todos nós, né? Então esse cuidado ele é pleno, né? E principalmente com a passagem do tempo e das inovações tecnológicas no sentido do arborecer sintético que fica emanando sobre os produtos e as revoluções de produtos, né, dos meios culturais que a gente vive, se instalando, né, sobre a apropriação de bens. Vou dar um exemplo: aplicativos. Esses aplicativos, o que são aplicativos? Aplicativos, tipo de programa de computador desenvolvido para processar dados de modo eletrônico. Então, esse modo eletrônico de processar tem feito com que o nosso cérebro, o nosso desimpulso de encontrar cerebelação para dado, fique de modo transitivo, direto na resposta, né, eletrônica que desforma em nós essa facilitação. Ou seja, essa rápida entrega de recurso ativo nos mantém em estado ativo constante, né? E aí, quando a gente se desativa, a gente perde o espírito ativo da coisa e despolariza a banda de valência de reconhecimento. Logo, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Nós acabamos perdendo o reconhecimento da nossa do ser que emana em nós. Vou dar um exemplo aqui. Todas as tramas de todas as energias, elas se desfazem, né? Elas se decompõem, e a decomposição dessas cargas enérgicas, elas têm vários sentidos que deondulam em nós, né? O que eu quero dizer com isso? É que, como eu citei, que a gente vive no estado de vibrações, né, e reconhecendo essas vibrações, apontando dedos ou palavras
ou estados ativos declarados na fisiologia da gente, a gente tem muito empreendimento de reconhecimento de onda, né? Então é como se a gente tivesse uma tabela para esses tipos de onda. E aí, olha só, a gente tem vários estados de onda. E para esses vários estados, a gente tem vários efeitos de percussão de onda. E para esses vários efeitos de percussões, a gente tem vários desencontros com as ondas que formam vários tipos de expressões. Conseguem perceber que nessa... Então, veja só, aqui a gente consegue ver muito bem como que a onda ela tem o seu potencial, né? Então, a vibração e o apreendimento dessa vibração sobre os pontos de contato transmitem, né? Então, aqui a gente tem uma positividade e o decaimento dessa positividade. E dependendo desse decaimento, de como que ela desvibra essa positividade, acontece fenômenos de reconhecimento, ou seja, fenômenos únicos nessa particularidade dessas matérias, né? Essa característica de um elemento, de um estado elementar, faz em nós o apreendimento, né, desse tipo de acontecimento na natureza. E o que isso faz? Quanto mais a gente lidar com esse tipo de coisa, mais a gente reconhece os tipos de atividade que isso cai em nós, né? Então a gente vai pescando e vai descompondo essas reações em nós, essas reações. Porém, existem milhares de tipos de reações. O que a gente faz desses milhares? A gente nos protege escolhendo as reações, né? E como que a gente faz isso? A gente diz quantos prótons e quantos nêutrons vão ser associados em particularizações. No sentido nesse sentido de residência, né, de resistir à estabilidade. E tudo isso é por lei, né? Lei de estabilidade de prótons, né? Por quê? Prótons e neutrões são ondas que conseguem fazer as vibrações elementares, ou seja, se expressarem a partir da natureza, pois isso aqui, nada mais é do que rearranjo da natureza. Todo esse rearranjo da natureza sobre os alimentos materiais, né, que discercam as energias e se transformam a partir delas há anos, nos alimentam sobre a aprendizagem dessas tabelas de reconhecimento cognitivo. E passamos isso de geração em geração, perdendo dados, cada vez perdendo mais dados, no sentido da curadoria de transformação e reconhecimento. Por quê? Porque a gente vai janelando e deslimitando, porque a gente sabe que um é tudo, entendeu? Então isso não tem problema, a gente espreme mesmo. Porém, por essa percussão de espremer, a gente, para não perder o percurso da expressão
de espremer esse som, essas reações, né? A gente diz a nota sobre um produto, uma superfície, um reconhecimento, uma valência. E aí a gente subtrai os danos para ver os não danos, né? Os preferenciais. Tá, então beleza. Esses preferenciais, eles ficam para nós sustentando a nossa estabilidade. Entende? Porque a gente, por mais que existem vários estados ativos, quanto mais o ser humano fica num estado ativo, mais ele se encontra nesse estado. Entende? Bom, e às vezes até mesmo desse encontro ele não procura se desencontrar, e aí cria um certo déficit de empreender conhecimento, né, no sentido de se arriscar. Bom, tudo bem, mas a gente até existe formas de se arriscar mais seguras, que são laboratórios e tal, em academias. Bom, então vamos lá. Acalma, modulação, respireite som. Então, respeite o respeito dos arranjos vetorizados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a natureza vem sendo vetorizada pelo homem a partir dos seus trabalhos. A modificação do homem, ela retrata a natureza sobre vetores de associações para com o homem, né? Para a sobrevivência do homem. E quando a gente tem falado da sobrevivência desse homem, né, existe uma transformação do homem que respirou essas realidades, essas transformações. E o respirar, ele coloca responsabilidades no organismo, né? Então existe um ajuste no organismo do ser humano por respirar modelos de vetores que dizem arranjar calma. Esse empreendedorismo do homem que fez com que a educação ocorresse sobre os valores de associação educada, de associação material, que tem sentido educado pelo homem em sua criptografia, ou seja, sua redimensão de lapidar matérias. Por quê? Essa redimensão de lapidar matérias demonstra o melhor comprimento que o homem pode dimensionar para comprimentar a matéria e receber a calma, que é a melhor coisa, a melhor resposta fisiológica que ele tem nesse trabalho com a matéria. Ele consegue olhar do alto essa matéria.
E aí, a matéria que mais o homem tem medo é o som. E talvez até mesmo do próprio som, né? Porque o próprio som sem conexão, sem saber porquê, né, pode acabar com o indivíduo, pode inumanizar. O homem pode achar que não é ele mesmo por conta do próprio som dele sem associação. E aí a gente chega numa porta secreta do homem, que é a porta do desconhecimento de si mesmo, por conta de um som desavisado. O que está acontecendo atualmente? Atualmente, núcleo de importados, né? A gente tem vários nós temos muitas importações crescendo geometricamente. O que isso quer dizer? Que são as mesmas importações que o homem tinha: a sobrevivência, a segurança, família, trabalho, educação, são as mesmas importações, porém ela está crescendo no sentido geométrico, ou seja, ganhando formas maiores do que pensávamos. Mas que formas são essas, né? São formas de associação ativa, formas que apreendem o homem no domínio de escalas. Então, quando o homem tem esses domínios de escalas, ele passa a acreditar muito nos diferenciais, né? Nos diferenciais. Tá. E aí a gente tem os rastros sensíveis. Então, existem esses apegos sensíveis, que são chaves, né? Chaves de portas que protegem operações sensitivas. Então, quando os homens eles estão com as suas esposas ou com seus amigos, eles têm chaves de portas que desarmam eles para esses importados, para que os núcleos das suas associações possam desimportar sobre esses investimentos. E aí, quando eles não estão, eles fecham a porta. Agora, existe um risco, né? E se essas portas se abrirem nos locais errados? E ela começar a ficar aberta? E aí começar a fazer conjuntos de associações imprevistas, né? Logo, a persuasão vai cair. O que é persuasão? São as paredes de... Vamos ver aqui, ó. Persuasão. A persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia. Então aqui, ó, conjuntos de associação imprevista. A persuasão vai cair em desimprevisto e vai aceitar a
derrota vetorial. E aí, que vetorial é essa? É o sentido do respeito. Então vai começar um desrespeito de particularidade no empreendedorismo. E aí, desempreendendo a dor, a pessoa passa a sofrer diferente. Por quê? Porque não consegue prender esse ritmo, esse estresse molecular. Tudo bem, pessoal? Então, isso que a gente está falando são as desimportações de núcleo, né? O núcleo, para nós, é um átomo estável, né? Então, quando você sofre vários choques de partículas, por exemplo, de vozes de alguém, você apreende essa voz, essa tonalidade e desentonar ela para não sofrer. Então, como se fosse as suas filhas, o seu filho te chamando. E aí, é claro que se ele ficar chamando muito, você vai sofrer, mas você vai apreender esse sofrimento e vai conseguir resistência, vai conseguir freio de particularidade. Agora, quando não é uma voz que você costuma ouvir, né, nesse sentido de energia, de ondas, ela tem capacidade de fazer desassociações, né? Desrespeito nas suas particularidades. Bom, por quê? Porque toda voz é uma onda e toda onda é um átomo em transgressão, ou é um arranjo de átomo, né? Tá vendo aqui? Arranjos. E o arranjo de átomo quer dizer um produto de vibração. A gente tem vários produtos de vibração, várias bandas de vibração, né? Vários estilos de vibração. Entende? E as vibrações, quando não são, quando o indivíduo não consegue o individualizar, né? Essa individualidade com essa razão, ele começa a se individualizar, né? E sofrer dessa degeneração de tons, né? De ecotons. Vamos ver isso aqui na nossa... aqui, ó. Se você começa a sofrer, você começa a perder estabilidade no núcleo e até mesmo desorganizar o núcleo das suas particularidades. Isso faz com que as suas células sofram, e desse sofrimento comece a nascer células diferentes, né? Aqui, ó, é mais ou menos disso aqui que a gente está falando. Interações atômicas. Uma vez que sua célula é uma vida, né? Olha só, a colisão da celular, ela desequilibra, né? Muda o estado das vibrações de partículas. Todas essas mudanças de colisões de estados ativos nas matérias, o que elas fazem? Elas fazem assinações em você, né? Nós temos assinações previstas, que são os produtos materiais. A gente também tem as imprevistas, que são os produtos dos seres humanos em harmonizações humanas, que às vezes nós não temos
repartições capacitantes para elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem choques de interações moleculares, olha, que fazem movimentos, né? E esses movimentos, eles são fisiológicos, eles são apreendidos no resultado dos instantes fisiológicos do homem. Se um átomo ele tem o seu estado ativo, né? Por exemplo, a interação de dois átomos muda a configuração da banda eletrônica. E aí a gente tem mais níveis de interações eletrônicas. Foi o que a gente viu nesse slide aqui, ó. Gráfico de cálculo. A gente estava vendo nessa. Ó, essa aqui é uma boa. É mais ou menos isso aqui, ó. Contações de ondas em um plano, né? Aí veja você. E a gente pode mudar as ondas, ó, mudar o efeito fazendo força, né? Frequência, amplitude. Aqui. Veja só. Se a gente mexe nessa... Olha só o que acontece. Então a gente tem vários efeitos. Só que aqui a gente está falando de um núcleo, né? Que é essa energia aqui, ó. Isso aqui representa o núcleo, né? O batimento. E aí, para cada núcleo e batendo com outro núcleo, a gente vai ter uma sequência diferente. Imagine várias bandas dessa rolando, né? E aí a gente vai ter essa transformada de Fourier aqui, ó. Daqui amplitude, harmônico. Vamos ver aqui se acha. Ah, deve ser. Pacote de ondas. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Tá vendo várias ondas buscando o equilíbrio, né? Sobre um pulso, olha só. É esse comprimento de Fourier aqui, ó, que a gente está falando. Então você vai ter várias colisões, e dessas colisões você tem sobre essa colisão e a continuidade dessa colisão, a mudança do transparente para o intransparente, né? É a marca que desassocia o núcleo e consegue fazer com que o núcleo se configure. Como que eu posso dar esse exemplo?
Bom, se a gente tem esse núcleo de hélio, né? E aí, se a gente bater muito nesse núcleo e associar vários outros prótons e outros nêutrons a ele, o núcleo vai acabar mudando, né? E aí essa mudança vai trazer uma outro estado ativo, e esse estado ativo vai performar uma outra eletrosfera por atividade, por expressão mesmo dessa bomba aqui, ó, dessa superfície de batida, né? Então vamos escrever isso. A gente tem aqui, ó, o núcleo atômico é uma núcleo atômico é uma bomba, né, que sempre toca. Não, e aí o toque dessa bomba tem seu efeito particular sobre a conjunta massa atômica, que é igual a próton mais nêutron, né? Essa é o desespelhar dessa massa no meio ambiente, né, desvetoriza um elo cognitivo de expressão. Porém, essa expressão é radial. Desespelhar essa expressa, né? Desespalhar dessa massa no meio ambiente. Ou expressar, né? Expressar dessa massa no meio ambiente desvetoriza um elo cognitivo de expressão. Um pouquinho, ó, como o Sol. Essa expressão é radial em todos os sentidos. Porém, ela se ajusta em um sentido quando encontra sua natureza. E aí, quando ela encontra sua natureza, ela consegue um encaixe maior, né? O que é a natureza de um núcleo? A natureza de um núcleo é a sua calma. A natureza de um núcleo é a sua calma. Por quê? É como a luz, né? Ela acalma por despercorrer uma força de reação fisiológica. Então, existe essa banda de colisão associativa que freia e ajuda a gerenciar os processos físicos dos homens ativos. E uma coisa que não parece, mas é que a gente está sempre ativo. A célula está sempre ativa. Porém, o conjunto de célula consegue
desativar particularidades dessas células, né? E aí é basicamente isso, né? A natureza fisiológica percorre. Colisão associativa freia ajuda a gerenciar. Bom, então o que isso quer dizer para nós? É que todas essas tabelas aqui, ó, todos esses elementos, ele tem suas particularidades de natureza, né, as suas naturezas, e elas trabalham sobre as destempéries naturais, sempre fazendo vários tipos de rearranjo. Porém, a natureza, ela tem separado as naturezas pelos seus encontros. Então a natureza está sempre se procurando se encontrar. E esse na verdade é o estado de entalpia. Entalpia é o encontro da natureza, no sentido a procura por organização mais entalpia. Entropia é quando a natureza procura por organização mais confirmada, né? Confirmada no sentido nuclear, né? Então essa guerra nuclear é no sentido assim, ó, nós nos colocamos a nosso favor e a natureza se coloca ao favor da partícula nuclear. Entende? Por causa que a natureza ela quer a calma. Porque é a particularidade dela, né? No sentido dessa forma de dizer sobre a molécula. Porque a natureza é a molécula em sustentação sobre todas as intempéries moleculares. Esse é o estado de natureza. Gente, a gente pegar aqui, ó, esse espectro, vocês vão ver que a cor acalma. A cor freia, né? Freia a referência. A gente está sempre em um circuito ativo. A gente está sempre em receita, a gente está sempre em um relógio. E nessas receitas a gente está sempre desespelhando as óticas e desgeometrizando ela a partir dos seus gradientes de elaboração material delas, né? Se a gente abrir esse e esse, eu acho que a gente consegue ver alguma coisa, né? Então, a gente só consegue ver a matéria e na sua consciência material porque existe um espelho de alimentação. A gente come tudo. Nós somos verdadeiros comedores, no sentido das energias, né? Nossos corpos, eles precisam de comer para consentir o estado da natureza, a nossa participação nessa massa de entalpia, de rearranjo. Então, quando a gente tem o espelho, a gente tem vários tipos de transformação de espelho e desespelho. E aí, dependendo da massa de energia, massa de prótons, nêutrons, massa atômica,
esse átomo, né, vai desexpressar-se, e aí, dependendo dos nossos espelhos de comer, mastigar essa onda, ela vai significar uma batição em nós, ó. Então, tipo assim, a gente tá comendo essa particularizinha, mas quando traz para perto, olha só, ela parece que vai ficando grande, e ela vai, né, às vezes ela fica até duas, ó. Então é o princípio do alimento de ondas, né? Dos amparos que a gente faz para as matérias. Então, se a gente freia a matéria assim, ó, e a gente diz ao espelho da matéria vibração em nós, para a gente desagravar, consentir essa matéria assim, a gente tem várias formas de desespelhar, né? Olha só. E tem várias, por exemplo, a matéria em uma superfície no sentido convexo, né? A convecção, ela coloca tudo para um centro de distribuição. Então olha só, a gente distribui. Então o Sol, olha o que o Sol faz com a matéria. O Sol decai a matéria toda, distribuindo ela. E aí esse decaimento radial encontra vários núcleos de distribuição também. Ou seja, materiais côncavos ou com átomos que desconcavaram essa instrução para a energia radial. E aí a gente também tem as superfícies côncavas que buscam adquirir energia, né? Se alimentar e se carregar dessas matérias, né? E aí as distâncias também de carga, né? Quanto mais distante, mais carga a pessoa consegue desafinar. Isso aqui também pode representar os músculos, né? Os músculos, eles têm as mesmas procedências, né? Eles têm as bandas de encontro de carga, né? As bandas radiais, né? Ou seja, a banda de ejeção de energia para ele contrair. E quando ele recebe energia, ele faz isso aqui, ó. Ao músculo contraindo. Vocês conseguem ver? Aqui está descontraído. Quando você manda energia para ele, né? Mesmo que automaticamente, rapidão, olha o que ele faz. Ele contrai. Isso aqui é como se fosse você levantando o braço. Sacaram? E aí o bracinho, ó. Bracinho pequeno, braço descendo, perna descendo. Ou seja, você tem o côncavo. E aí quando você convexa, você manda energia para dentro aqui, ó. A energia está na coxa e agora a energia está na articulação aqui é a articulação da coxa, né? Esse espelho, e aqui é a articulação do calcâneo, né? A articulação do pé. E aqui dá para ver, né? Olha, articulação da coxa subindo e descendo. Aqui, ó. Subindo, descendo. Agora vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver essa particularidade com os núcleos. Densidade. O que é densidade? É a massa de prótons que uma matéria conseguiu desaprovar-se no seu conjunto de estabilidade, né? Então a gente tem prótons e nêutrons servindo, né, um valor, né? E aqui a gente tem o equilíbrio desse valor, né, desses átomos. Então a matéria. E aí se a gente jogar em uma superfície, né, fluida, a gente vai ter uma diferencial nela, ó.
Então olha o que acontece com a célula, né? E isso aqui que acontece com a célula, ó. Vários efeitos assim. Só que imagine isso aqui muito fino, né? E aí você come alguma coisa, olha só o que acontece. Olha o que você faz. Se você come uma coisa pesada, olha o que você faz. Tipo assim, você pesa, e esse peso que você comeu, ele muda a dinâmica de fluidos em você. Dependendo da onde que o alimento cai, ele faz vários tipos de reações para decompor. Dependendo do como você movimenta também, ó. O movimento que esses alimentos vão ter no seu organismo depende do que você vai fazer, qual atividade que você vai fazer. Ó, você pode fazer isso aqui, né? Então por que não é bom comer muito, né, de várias coisas? Porque olha só como é que fica. Fica difícil de fazer essas mudanças, né? Imagina que você comeu muita coisa e isso aqui é seu estômago. Sacou? E fica difícil de movimentar, ó. As coisas ficam mais para baixo. Só a gordura que vai para cima. Sacou? Então é mais ou menos isso que a gente tem no conhecimento, né? Mas falando de núcleo, o núcleo, ele geralmente ele procura cargas opostas, né? E o que isso quer dizer? A carga oposta, ela consegue fazer isso aqui, ó. Entendeu? E se preservar. Ela consegue fazer isso aqui, ó. Sacou? Isso aqui é um núcleo. E ele é estável quando ele consegue um ritmo, né? Um ritmo tipo assim. Esse ritmo aqui, ó. É um ritmo de instrução. Quando ele perde esse ritmo aqui, ó. Ele manda pra lá, ó. Ele fica instável, ó. Ele fica assim, ó. Até que ele decai e vem pra isso aqui, ó. Aí ele consegue ficar estável de novo. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí quando você tem um choque, né? Tipo assim, a gente tem esse... Aí esse decaimento trouxe esse núcleo aqui, ó. Né? Pá, beleza. E aí quando... Olha só. Quando a gente tem um choque de partícula, eu chego e colido assim, pá! Olha o que faz, né? A gente tem várias partículas. E aí a gente tem, ó, uma partícula, ó. Vamos particular, ó. Toca aí. Aí tem vários tipos de interações, né? Dessas partículas. Que a gente faz assim e tal. E aí isso aqui vai desexpressando o que é ela, né? A trança. E aí o que vai acontecendo? Ela vai perdendo sua estabilidade, vai aumentando o seu lado eletrônico aqui, ó, por conta do peso da massa, né? É isso que acontece, ó, aqui nessa tabela periódica. Quando a gente tem a gente tem só um pezinho aqui, ó. E esse pezinho ele faz só um arco na onda. Quando a gente tem mais que a gente tem um equilíbrio, olha só o que vai fazendo. Aumenta o peso e aumenta as desparticularizações e de expressão nesse meio. E o meio é o ambiente, é o meio de cultura nosso, né? Saca? E aí isso vai só acontecendo, né? Aumenta o peso, aumenta o raio atômico e aumenta a expressão, né, desse sólido, dessa solução, dessas partículas em meio. E a natureza é isso. Só que não é nesse volume todo. O volume da natureza é um volume gasoso, é uma superfície de gás. É mais ou menos isso daqui, ó. Olha como que
esse volume para nós? Vamos ver. Pressão. E olha como que é a natureza. Mas ela já é assim há tanto tempo que nós já estamos bem desativados, bem sedados desse estado. Isso aqui é como se fosse um tantão de vapor de água que a gente, ó... Aí a gente fica assim. Aí quando a gente perde esse ar, aí olha o que acontece. Como é que eu faço para perder aqui? Acho que eu faço isso aqui, né? Não. Partículas. Vamos ver aqui. Quando eu paro de respirar, é como se eu fizesse. É como se a gente pausasse aqui, ó. E acabasse a respiração. Aí para me voltar a respirar, eu faço, ó. Eu inspiro e respiro, né? Eu inspiro de novo para poder fazer com que o meu organismo fique, ó, ativo. As trocas de partículas de metabolismo de materiais para células acontecendo, ó. A célula é bombardeada assim. A gente não vê porque é micro, né? A gente tem um bolo de massa muito grande. A gente retém muito essas partículas. Isso é como se fossem partículas alfa ou até mesmo beta, né? Gama e tal. Sabe? Então é mais ou menos assim, né? Só que existem vários tipos de partículazinhas assim e vários tipos de encontros, de harmonias delas, né? Quando elas acontecem de encontrar harmonia, é um fenômeno. E aí esse fenômeno é a matéria em associação, entende? A matéria é um fenômeno de aprovação dessas particularzinhas aqui. Então isso torna tudo mais incrível, né? E aí a matéria você transforma a matéria aqui, ó, fazendo esses bolos aqui, ó, esses metabolismos que você diz sobre os seus estados ativos, né? E sobre essas massas de energia também e esses trabalhos aqui, ó. Chuta. Psh. Agora chuta mais longe. Psh. E esse aqui é mais ou menos a energia, né? Tipo, a pessoa gordona, ó, engordou, aumentou o diâmetro. Vamos chutar. Pá! Chuta bem mais forte, né? Pum! Olha só a extensão. Agora emagrecendo a pessoa, diminuindo o diâmetro, olha só. Criança, levantou o pé, chutou. E isso aqui é a mesma coisa que a luz faz com a gente. Entende? Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente tem um lápis, mas se a gente colocar o pinguim, deixa eu ver. A gente pode colocar a luz, né? Comportamento da luz, como que a luz acontece, como que a gente forma a imagem. Pá. Depois a gente pode ver melhor isso aqui. E aí o que isso quer dizer para nós? Que a gente está sedado, né? Por que eu falei que a gente está sedado? Porque a gente está num circuito, né? Vamos ver aqui se a gente acha um fio. Vamos ver se eu consigo, né? Deixa eu avançar.
Tá. Uma bateria, né, um polo positivo, negativo. Voltagem, fio. Aí a gente coloca uns fios aqui, beleza. E aí a gente coloca um resistor nesse fio. E aqui a gente coloca mais fio, né, para poder. E aí a gente coloca um capacitor, um capacitor, vamos lá, um interruptor aqui. Aí olha só o que a gente tem. A gente já tem um indivíduo, né? Aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó, eu tô fechando aqui para abrir aqui, ó. Né? E eu abro aqui. Se eu fecho aqui, eu fecho tudo. Agora se eu abro aqui de novo, isso aqui passa energia aqui e manda energia para cá. Se eu quiser mexer aqui e aqui for o pé, ó, tá chegando energia aqui, ó, né? Agora se eu fechar aqui, ó, dificilmente vai chegar energia lá no pé, sabe? O pé vai ficar paradinho. Ou vai chegar só porque eu abro aqui, ó, embaixo. Quer ver? Não, peraí, eu não estou achando. Nossa, que nervosismo. Aonde que é aqui? Ai, caramba. Não, esqueci aonde que coloquei o interruptor. Ah, achei. Tem um aqui. Ixi. Ah, deixa pra lá. Esqueci, mas aí olha só como que é o nosso organismo. Imagina o sistema nervoso central dividindo energia. É mais ou menos isso aqui, um circuito eletrônico, sabe? E aí a gente tem nas articulações os interruptores, que são essas coisas aqui, ó. Interruptores são articulações ou que permitem fazer quando você instala receptor em você dentro de uma área de muscular, você consegue maior controle dessa área muscular, entende? E é mais ou menos assim. Esse é o retrato do sistema nervoso. Esse aqui é o retrato do sistema gasoso, né, do sangue, a gasometria sanguínea. Esse aqui é o retrato do sistema, da parte principalmente físico-química, do sistema digestório. Esse aqui é um retrato do sistema visual, mas também das cargas nervosas, porque você só consegue energia para fazer, né, para fazer esses circuitos nervosos nos músculos. Você instala isso aqui no músculo graças a as ondas, né? As ondas solares de luzes. E aí, olha só o que a gente tem de interação nuclear. Que maravilhoso, né? Freios de bandas de energia. Porque se a gente está sempre ativo, a gente só consegue frear quando a gente encontra um estado ativo constante. E aí a gente diz inconstante esse estado em nós, né? Porque a gente fica cego sobre uma luz constante. Sobre falta de contraste, a gente fica cego, a gente fica branco, né? Ou preto, a gente fica cego. E aí o contraste faz a gente enxergar. E como a gente está sempre desbandando, os átomos estão sempre se colidindo com as matérias sobre o Sol, a gente só consegue frear ou resistir nenhuma tomada, né? Na captura de uma imagem constante. Mesmo que tenha contraste, ela chega para nós assim, ó. Ela chega radial, pontual, sabe?
Ela faz esse ponto assim. Aí quando ela desaponta, ela faz isso aqui, ó. Aí a gente consegue ver. Então o movimento ajuda a gente a ver os contrastes. E por que a gente olha, geralmente quando a gente tem algo em movimento, a gente associa como um risco. Por quê? Porque ele desadrenaliza contraste, né? O contraste assina uma adrenalina, uma falta de um curto na harmonia. Então ela desarmoniza. Então o hormônio é um aviso desse desarmônio. E aí a gente desarma esse hormônio conhecendo o átomo em suspensão, ou conhecendo as cargas elétricas, ou instalando capacitores para essas cargas elétricas no sentido de reconhecimento associativo. E o que a gente faz também? A gente coloca baterias para poder... Baterias são maiores descompromissores com a onda, né? A onda chega aqui, ó, e ela consegue resistir. Ela não precisa passar. É como se fosse uma matéria, né? Uma matéria. E aí quando ela bate aqui, ela tem a sua qualificação de expressão. É um freio, né? É uma constante de onda ou de luz. Vamos ver aqui se a gente brincar com esse espectro aqui, o que acontece. Olha só. Aqui a gente tem os freios considerados pelas ondas. E tudo isso aqui, ó, é ritmo nuclear, né? De vibração nuclear. Quando a gente tem uma onda constante, a gente tem um ritmo constante nuclear. Então, logo a matéria sobre imposição de conjuntos de átomos tem um ritmo nuclear conjuntivo, né? Então, bacana demais, né? Bom, eu não sei como é que eu mexo aqui, ó, comprimento. Ah, tá, comprimento. E as ondas do raio-x é isso aqui, ó. Você diminui o comprimento. E aí, com a diminuição do comprimento, a gente tem maior facilitação de entrar no núcleo ou modificar o estado do núcleo. Porque o núcleo, ele tem a suspensão nuclear pela massa em gravitação na atmosfera, né? Ou depende da atmosfera. A gente pode ter atmosferas mais internas ou menos externas. A atmosfera é como se fosse a célula e as organelas, né, celular. As atmosferas são isso aqui, ó. É como se eu tivesse essa atmosfera e tivesse um núcleo pesado aqui, ó, que amassasse tudo isso, né? Ou que dentro dessas todas as repartições ela não tivesse nenhuma expressão sobre todo esse movimento. Ela só só resistia, né? Então é como se eu colocasse um material bem sólido aqui, que a única função que ele teria é de cagar essas bolinhas aqui, ó. Ou instruir elas a não encostar nela, né? Então é isso aqui, cara. Tipo, desculpa, eu tô marcando bobeira aqui, ó. É como se a gente pegasse aqui, ó, nessa representação. E aí o núcleo, ele é uma massa muito sólida, e esse sólido no universo, assim, ó, ela faz uma gravitação nesse plano, né, que a gente viu ali, nessa atmosfera. Ele gravita, e essa gravitação, ela desexpressa o valor de gravitação, essa eletrosfera, né? Então é mais ou menos isso, né? É o nosso peso desempesando, né? Tipo, é o equilíbrio desse peso, né? Desse efeito gravitacional.
Bom, beleza. E aí é isso, né? Tipo, aí o raio-x, o que ele vai fazer? Como ele tem uma onda muito forte, ele vai suspender a gravidade. Ele vai contra a gravidade. E aí é como se ele costurasse a gravidade. Vamos assistir aqui o que é costura. Vocês vão entender. Costura. Pam, pam, pam. Não, costura com agulha. Olha o que acontece com a gravidade, né? O raio-x, olha o que o raio-x faz com o átomo. Ele, perfura o átomo e desapreende o átomo. Ele capacita o átomo ou descapacita, porque ele é bem fino, né? O raio-x. E aí a gente está falando no sentido molecular. E esse sentido molecular é o que faz esse movimento, né? É o que faz esse olhar. É o que diz essa direção. O dirigente aqui dentro, o espírito dirigente aqui dentro, toda essa capacitância de gerenciar essa energia e até mesmo frear as suas partículas para esse nível aqui, de freio. Porque a cor não é um freio, então ela precisa de frear muito o olho aqui, viu? Ela está freando muito para poder encontrar as repartições desimpulsionais para poder frear e equiparar esse produto. Fascinante, não é mesmo? Mas isso aqui é só isso aqui, tipo assim, ela só está mexendo com esse maquinário aqui, só que em razão moleculares, no sentido das fibras daquele canal circuitivo, né? E o que o homem tem feito? Ele tem criado canais circuitivos cada vez mais finos. E o raio-x é um retrato disso, né? Então essa inspiração particular, ela delineia cada vez mais a direção das partículas que são suspendidas pela autorização das associações materiais. Então isso é um enobrecimento das suas articulações, das suas particularizações de atividades, né? De lidar com a fisiologia em um processo. A fisiologia é todos os circuitos, né? Em integral. É o circuito óptico, é o circuito elétrico, é o circuito aéreo, é o circuito digestório, de sangue, né? Circuito, circulatório. O sangue é assim, tipo assim, se você mexer muito com macromoléculas do sangue, proteínas, ele se turbula, né? Ou seja, há uma gasometria que até mesmo mede isso, né? E aí a gente sempre no ambiente, a gente procura os freios ambientais para poder desaprovar cada vez mais o grau fino, né? A gente consegue achar esses freios. Aí depois a gente treina a achar esses freios, e a gente treina a achar esses freios, e a gente treina a achar esses freios. E isso aqui é tudo janela de contração muscular. Isso aqui é tudo você colocar nesse sentido aqui, você instalar resistor, capacitor, indutor e interruptor. Porque quando você consegue interromper
você consegue diminuir os retratos ambientes. E aí, interrompendo, né, barrando, interrompendo com modulação muscular, você consegue cada vez um foco mais fino, olha, graças aos interruptores nos lugares certos. E aí, olha só ao nível que a gente procura chegar. Um nível cada vez mais superior no sentido de foco, de freio, né? Frear no momento certo as particularidades. Super interessante, não é? E super tranquilo, né? A inspiração unida é o seguinte: quando você apreende todo esse mecanismo, você unifica todas as sensações. Então, o inspirar, principalmente o inspirar atrelado o inspirar atrelado a uma banda de condução, ou seja, um objetivo, faz repartição molecular no sentido da gerência do plano adaptativo de pulsar esse emprego. Então, toda essa geometria de relação com as coisas praticada desinspira essa particularidade. E o expirar disso é o produto metabólico disso, né? É o que o seu corpo desunificar, né? Constatar, de se preencher dessa gerência. Então, essa é a responsabilidade. Inspiração unida, unificar todas as sensações, é a responsabilidade subtraída para com o ente da integração dinâmica. Porque você vai continuar em dinamismo, só que você vai respeitar a dinâmica, né? Então isso é respeitar dinâmica. E aí, quando você consegue um produto de respeito bom, você instala estrela. Quer dizer, você instala estrela, chave, comprimento de onda, né? Reconhecimento cognitivo, sinapses ou caminhos mesmo, né? Caminhos para acesso. Você instala tudo o que for necessário para voltar a respeitar a dinâmica. Então, praticar o respeito é apegar de forma orgânica para esse meio, esse propósito. E assim a gente fica aqui, né? Nessa calma. A calma é isso. Você só modula a sua calma fazendo esses respirators, né? Você respira e respeita o som no sentido espiritual da unificações, né? O ganhar, ele sempre é isso. E o aprender do ganho é sempre isso aqui, ó. Controlando essas orientações. Podem ter certeza que essa é a funcionalidade da vida, né? Esse é o melhor propósito e produto que a gente tem colhido até então, né? Qualquer ameaça a ele
é uma ameaça ao sentido da natureza, né? E a calma não quer dizer que você vai parar, né? Mas você vai entrar na dinâmica do expoente, né? Da rádio, da banda radial que se expõe e contrai-se em um meio, né? Por quê? Porque sobre o meio ambiente, a interposição do meio fez o homem criar vários meios, né? E isso unificou o homem sobre vários consentimentos, né? Existem homens mais meados para isso, homens mais meados para aquilo, e até mesmo homens que vestigiam os meios dos homens, né? Até mesmo os biólogos que vestigiam os meios dos animais e os meios das plantas. E é isso. E é uma beleza isso, né? A biologia não me cansa, né? É sempre bom ter tocar, né? Ou sentir o toque dessa, tentar sentir cada vez mais a primordial toque dessa biola, né? Dessa biologia, dessas expressões vivas, né? Que constantemente se fazem essas constantes de aprimoração, esse estado evolutivo, né? Bom, é isso aí que eu tinha para poder falar nesse vídeo de hoje. A gente se vê no próximo, então. Um abraço para vocês. Fui.